está realizando. Que eles possam transbordar em Ti, Senhor, não no futuro, mas ainda hoje. Que na medida que eles são ativados, eles sejam também ativadores, Senhor, da Tua igreja. Que a Tua glória resplandeça sobre eles e através deles. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Podem correr. Graça e paz, amados. Tá tudo bem com vocês aí? Que bom. Hoje é um domingo um pouco diferente dentro da cultura brasileira, né? Tô vendo alguns irmãos que estão com a boca suja de chocolate aí. E o problema não é, irmãos, comer chocolate hoje. O problema é não trazer um pedaço para o pastor. Isso é grave, é gravíssimo, irmãos. Isso pode te acarretar uma dor de barriga. Cuidado, ainda tem tempo, viu? Essa semana a gente ainda... As irmãs aí que tem um chocolatinho na bolsa, tá? Não se esqueçam. Queria convidar vocês para abrir comigo a sua Bíblia. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10. Por favor. Eu preciso de uma ajeitada no retorno aqui, André. Tá meio assim, embaralhado para mim aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 17 até o 27. Eu preciso que você tenha um pouco de paciência comigo. Preciso que você consiga acompanhar o meu raciocínio. Se por acaso você não entendeu o que eu estou dizendo, diga não entendi. Porque eu preciso muito que você entenda cada detalhe daquilo que o Senhor colocou no meu coração para você hoje. O texto diz assim: Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não mais, constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor Deus escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa a Gibeá, e com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como pode este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo.
Meus irmãos, esse texto ele narra um momento histórico muito importante em Israel. O tempo em que acontecem essas coisas era o tempo em que Samuel julgava sobre Israel. Samuel, ele foi o último do período dos juízes. Ele foi um homem diferenciado entre os seus pares, porque ele foi o único que ocupou 3 funções muito importantes diante do povo. Ele foi juiz, ele foi profeta e ele também foi sacerdote. É através da vida de Samuel que Deus consegue conduzir o povo de maneira mais objetiva. É através da vida de Samuel que os desígnios de Deus para o coração do povo são comunicados com mais clareza. Samuel reúne características que faziam com que fosse possível que o povo fosse conduzido pelo próprio Deus. Mas os homens de Israel, eles olham à sua volta e eles decidem que eles não querem mais ser governados por Deus, mas agora eles desejam ter um rei, assim como as outras nações tinham. A princípio Samuel fica um pouco chateado. Ele vai lá para o Facebook, escreve hashtag chateado, se sentindo desprezado. Pois eu era o líder desse povo, eu fazia a vontade de Deus diante deles e agora eles estão me rejeitando. Então o Senhor fala para Samuel: Samuel, deixa de crise, para de show. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então eu vou te instruir como é que você vai fazer para estabelecer um rei sobre este povo. E o texto que nós lemos agora, ele fala exatamente do momento em que o rei se torna conhecido de todas as pessoas. Então nós vamos acompanhar um pouco a sequência dos fatos. O povo pede para Deus um rei. Eles pedem Saul ou eles pedem um rei? Eles pedem um rei. Deus escolhe Saul para reinar sobre todo Israel. Se você ler o comecinho desse capítulo 10, você vai ver que há uma palavra de Deus sobre a vida dele, dizendo que ele seria um homem poderoso e venceria todos os seus inimigos. Quando ele é apresentado ao povo, quando ele se coloca de pé no meio dos seus irmãos, todo mundo olha para Saul e diz assim: uau! Irmãos, ele era um baitomão. Todos ficavam aqui, ó, dele, do ombro para baixo. Ele era assim aquele cara que tinha o biotipo físico que impressionava as pessoas. Todos olham para aquele homem e, conduzidos pela palavra de Samuel, entendem que, de fato, Deus não poderia ter escolhido um líder melhor para o seu povo. Isso é confirmado no versículo de número 24, porque todo o povo grita, rompe num grito desesperado, dizendo: viva o rei! Viva o rei! Viva o rei Saul! Viva a escolha de Deus sobre as nossas vidas! Viva o novo sobre as nossas vidas! Viva o estilo de vida que nós vamos passar a viver a partir de agora! Viva o rei! Eu não quero discutir com vocês hoje o fato de que, nesse momento, quando Israel abre mão do governo de Deus diretamente, para ser governado por um homem, ele estava, na verdade, perdendo. Todos entendem isso? Havia uma perda para o povo. Deixar de ser governado pelo próprio Deus, para ser governado agora por um homem. Mas todos concordam que a escolha de Saul, naquele momento, era a melhor possível? Todos entendem isso pelo texto que nós lemos? Quem escolheu Saul? Deus escolheu Saul.
Então, quando a população olha para aquilo, eles se espantam, aprovam aquele homem. Então Samuel vai diante de todo o povo e faz a leitura de uma legislação. É como se ele dissesse assim: olha, até hoje vocês viveram dessa forma, agora vocês têm um rei sobre vocês. Então precisa ser observado algumas coisas que vocês precisam conhecer sobre vida no reino. Quando você não está vivendo no reino, você vive de uma maneira, mas vida no reino tem uma legislação específica. Vida no reino tem um jeito certo de se movimentar. Vida no reino exige algumas posturas. Então eu vou apresentar para vocês agora qual é a legislação que orienta o povo e o rei, sobre de que maneira eles devem se relacionar. Os irmãos estão entendendo isso? Samuel começa a dizer: olha, o rei que vai reinar sobre vocês, ele vai viver num palácio. Ele e sua família por gerações serão sustentados por vocês. Ele trará julgamento às causas de vocês. Ele deverá ser fiel ao Senhor. E ele vai avançando naquela legislação, e quando ele encerra o ciclo de instruções, ele coloca tudo aquilo diante do Senhor. Ou seja, há uma aprovação do Senhor, há uma aprovação do povo sobre a nova constituição do modo de vida no reino de Israel. Quando essas coisas acontecem, Samuel diz: olha, acabaram-se as apresentações, vocês estavam aqui todos reunidos para algo específico, mas agora está na hora de vocês irem para suas casas. Cada um volte para sua casa, e você vai viver agora uma nova vida, igual a que você vivia antes. Sim ou não? Por favor, repita comigo: igual a que você vivia antes, sim ou não? Mas agora você vai viver uma nova vida, baseada em uma nova legislação. Quando você continua a leitura, você vai ver que quando Saul se vira para voltar para sua casa, que era em Gibeá, o texto diz que alguns homens, algumas bíblias vão dizer que eram guerreiros, eles se decidiram por seguir a Saul. É isso mesmo que está escrito aí? Sim, é isso sim. Eles se decidiram a ir com ele para Gibeá, porque o Senhor havia lhes tocado o coração. Então, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, alguns homens sentem o toque de Deus em seu coração e dizem: uau, agora nós temos um rei. Uau, agora nossa vida não vai ser mais como antes. Nós precisamos ir com esse rei para casa. Por um outro lado, o versículo 27, aqui diz que alguns murmuradores, filhos de Belial, eles passam a falar contra Saul. Dizem assim: olha, esse cara aí não vai nos livrar de coisa nenhuma. E com suas atitudes eles negam o reconhecimento do reinado de Saul sobre o povo, e não honram o rei por aquela escolha que Deus tinha feito. Então nós estamos vendo aqui dois grupos bem diferenciados: homens cujo coração foram tocados por Deus, e esses decidem seguir o rei quando ele vai para casa. Do outro lado, nós temos homens que a Bíblia chama de filhos de Belial, que contestam a escolha do rei, não honram a escolha, nem consideram. O legal é que no meio desses dois grupos, nós vamos encontrar um outro grupo de pessoas.
Eu me lembro que quando eu trabalhava como gerente de vendas, a gente separava sempre os vendedores assim em 3 grupos, né? Nós tínhamos o grupo dos vendedores que eram pau para toda obra, aqueles caras que abraçavam todos os projetos que a empresa fazia e que faziam acontecer. Nós tínhamos um outro grupo que nada nunca estava bom para eles. Eles nunca vendiam, nunca cumpriam as metas, sempre reclamavam. A situação estava sempre ruim. E no meio desses 2 grupos nós tínhamos um que a gente chamava meio de Maria vai com as outras. Eles seguiam como a onda do mar. Se esses aqui que estavam à frente estavam em evidência, eles ficavam empolgados e ficavam por aqui. Se acontecesse alguma coisa e desse errado, rapidamente eles se voltavam para o outro lado e se juntavam ao outro grupo. A gente chamava eles de massa de manobra. E esse certamente é um terceiro grupo que está identificado nesse texto. Ele não está claro, mas você consegue perceber que alguns seguiram o rei, outros murmuraram, e de outros não se fala absolutamente nada. Esses estão no meio. Quando eu estava conversando com o profeta sobre isso, eu me lembrei do que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos dar uma olhadinha lá? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 a seguir. É muito importante que você anote isso, meu irmão, por favor. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e discipulo a todos a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Todas as vezes que a gente olha para esse texto, eu inclusive já fiz uma aplicação errada dele, porque eu estava evangelizando alguém, falando de Jesus para alguém, eu dizia: olha, Jesus está à porta, Ele está batendo, abre a porta do teu coração para Jesus entrar. Muitos aqui eu tenho certeza que já disseram isso. Mas essa carta não era para os descrentes, era uma carta para a igreja. Quando a gente faz a comparação com o texto que nós lemos em Samuel, e nós vemos alguns homens sendo chamados no texto de filhos de Belial, eram de homens inimigos de Israel que estava falando? Quem eram os filhos de Belial? Homens de dentro do povo de Israel. Nós não podemos pensar que esses grupos estão fora do ambiente de Israel. Nós não podemos pensar que esta palavra para a igreja de Laodiceia é um convite para que o incrédulo abra o seu coração para Jesus, porque na verdade não é. É exatamente sobre esse grupo de pessoas, uma igreja formada por esse grupo de pessoas, que se fecha em torno de si mesmo,
passa a cuidar das suas próprias demandas. Rico sou e de nada tenho necessidade. A igreja de Laodiceia estava plantada em um lugar próspero. Eles conseguiam realizar todas as coisas que eles achavam interessante, porque eles tinham recursos para isso. Mas o Jesus que entregou a sua vida pela igreja, ele estava do lado de fora, porque eles não entenderam a legislação do reino, e não foram com o rei para sua casa. É verdade que eles também não se levantaram em oposição, eles não falaram contra o reino, eles não foram reconhecidos como essas pessoas que deliberadamente abrem a boca, mesmo estando dentro, e falam contra o rei do reino. Na leitura, o rei do reino é Saul, mas da igreja o rei do reino é Jesus. Tem pessoas que com o seu jeito de viver, eles se voltam contra Jesus de maneira deliberada, e esses são chamados de filhos de Belial, e são um exemplo claro, objetivo daqueles que estão destinados à vergonha. Mas existe um grupo que não é tão destacado como esse, mas a carta de Apocalipse diz que era melhor que fosse como aquele, porque uma vez que ele não é frio e nem quente, ele está a ponto de ser vomitado da boca do Senhor. Quando nós olhamos para a vida daqueles que são frios, daqueles que deliberadamente se voltaram contra o rei, nós vamos ver que eles são pessoas que não se submeteram àquilo que havia sido resolvido entre todos. São pessoas que olham e dizem assim: olha, eu não me importo com o que foi resolvido coletivamente, eu não penso assim. Eu sou um cara diferente. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de uma vez que eu falei aqui sobre Nabal, marido de Abigail, não sei se vocês vão se lembrar. Mas Nabal também é chamado de filho de Belial. Davi pede alguns suprimentos para ele e para os seus homens. Aí ele fala: quem é Davi? Até parece que eu vou pegar daquilo que é meu para colocar ao rei. Filho de Belial e o murmurador, ele não se submete, ele se comporta sempre como se as coisas fossem dele, do jeito dele. Então, se não for do jeito dele, ele reclama logo e não participa de nada. Ele não honra aquilo que vem do outro, ele não se submete, e ele também não tem compromisso nenhum com aquilo que está acontecendo na coletividade. O primeiro grupo, ele é um grupo bem interessante, porque na leitura que nós fizemos, nós vimos que Saul voltou para a sua casa em Gibeá, e que esses homens acompanharam a Saul. Deixa eu perguntar uma coisa: o texto fala onde era a casa desses homens? Não, né? Vocês acham que esses homens que seguiram Saul para Gibeá, eles eram todos de Gibeá? Qual a possibilidade de eles serem todos de lá? Nenhuma. Senão Samuel diria: eles voltaram para suas casas. Esse primeiro grupo, irmãos, eles dão uma resposta imediata àquilo que é apresentado. Eles entendem o processo e dizem: agora nós temos um rei, nós temos um novo jeito de viver. Então, aquilo que eu tinha planejado para a minha vida, eu abandono completamente. Eu não vou levar em consideração de onde eu vim, e também não vou levar em consideração para onde eu queria ir. A partir de agora, eu faço parte de um reino, e eu vou aonde o rei vai. Automaticamente eles abrem mão das suas vidas e passam a seguir a Saul. Eles fazem isso em submissão à palavra, em honra à escolha que Deus tinha feito,
renunciando completamente os planos que tinham para suas próprias vidas. Enquanto isso, nós temos o grupo do meio, que eu chamei aqui de terceira classe. O texto de Apocalipse chama-os de mornos. Quem aqui já ouviu a palavra medíocre? Levante a sua mão. Irmão, se alguém fala que você é medíocre, dá uma raiva, não dá não? É uma ofensa, não é? O cara me chamar de medíocre, irmão, eu fico logo bravo. Eu quero logo falar: quem que você está pensando que você é, rapaz? Falar assim comigo. Mas o que é medíocre? São pessoas que vivem na média. É o mediano. Para ele tanto faz como tanto fez. Olha, eu acho tudo isso muito legal, mas eu não preciso me envolver tanto assim. Nossa, que absurdo essas pessoas que ficam falando contra. Ainda bem que eu sou bem superior a eles, porque eu jamais abriria a minha boca para falar contra isso. Ah, mas esses outros aqui, eles são muito exagerados. Para que tanta intensidade? Para que tanta entrega? Para que tanta renúncia? Deus não precisa disso não. Não é isso que Deus quer para a nossa vida não. A gente tem que viver o momento, a gente tem que curtir a vida, a gente tem que aproveitar. É importante nós pontuarmos uma coisa nesse entendimento. Eu não estou dizendo aqui que todos têm que fazer a mesma coisa, porque o Senhor chamou todos nós, como nós ouvimos recentemente aqui na escola Sábios Construtores. O Senhor chamou todos nós para vivermos em alta performance, mas cada um dentro da sua medida. Então tem um irmão que Deus chama e fala: abandona o seu trabalho, abandona tudo, e eu vou cuidar de você e da sua família. Você não precisa mais se envolver com outra coisa que não seja a minha palavra, a minha obra, cuidar de outras pessoas. Tem outras pessoas que se entregam totalmente ao Senhor do mesmo jeito, mas para eles o Senhor diz: olha, eu preciso que você trabalhe, eu preciso que você produza riquezas, porque através daquilo que você produzir, eu vou sustentar outras famílias que eu separei para viver exclusivamente para o trabalho. Você está entendendo? Não quer dizer que todos têm que fazer a mesma coisa, mas nós estamos falando de pessoas que abriram o seu coração para viver a legislação do rei, e que renunciaram a qualquer coisa para fazer exatamente aquilo que o rei quer que ele faça. O grande problema, irmãos, desse pessoal que fica no meio, não é aquilo que eles entregam, porque aqueles que se levantam contra, eles não entregam nada. Aqueles que sentem o toque do Senhor, eles entregam tudo. E aqueles que permanecem no meio, eles entregam só aquilo que é conveniente entregar. É legal? Eu faço. Não achei legal? Eu não faço. Não tenho nada contra quem não faz, nada contra quem faz, mas eu não achei legal, não é para mim isso. Essa turma que fica no meio, eles até se comprometem em fazer algumas coisas, desde que isso seja conveniente para eles. E alguns até vão olhar para dentro de si e vai dizer assim: puxa vida, mas eu já fiz tanto, eu já ajudei tanta gente, eu já estendi a mão para o meu irmão que é necessitado. Mas será que você fez tudo mesmo? Tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração? Ou será que você fez só aquilo que o Senhor mandou fazer e era agradável aos seus ouvidos? Trazia conforto e alegria ao seu coração? Nós
temos aprendido que a autoridade que nós carregamos é decorrente da palavra e das renúncias que nós fazemos. Quando você renuncia, você tem autoridade para falar com outras pessoas. Só que pensando sobre isso hoje, eu vi que o nível de comprometimento de um homem ou de uma mulher com a legislação do reino, com o jeito de viver no reino, na verdade não tem a ver com as renúncias que ele faz, mas tem a ver com as coisas que ele guarda consigo, tem a ver com as reservas que ele ainda tem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque às vezes você pega um homem e ele diz assim: Senhor, eu já renunciei 10 coisas por você. Eu sou o homem renúncia, renúncia ao meu nome do meio. Mas aí você pergunta para ele: sim, meu amado, e quantas coisas você ainda conserva com você? Ah, tem aqui umas coisinhas que eu gosto muito, que eu não quero abrir mão, que eu quero manter do jeito que está. E às vezes você vê uma outra pessoa que você diz assim: meu irmão, o que você renunciou? Ele diz assim: irmão, eu renunciei isso aqui só que tem um negócio, isso aqui era tudo que eu tinha. E é o que você conserva com você? Qual é a reserva que você tem? Não, eu não tenho reserva nenhuma. Era bem pouquinho que eu tinha, mas eu já entreguei tudo. Então o que diz o quanto eu estou comprometido não é o volume da minha entrega, mas é eu abrir a minha casa, abrir o meu coração, expor aquilo que eu ainda conservo, que é aquilo que eu ainda guardo por precioso, aquilo que eu ainda considero como riqueza. Porque aquilo que eu ainda considero como riqueza, o Senhor diz pela boca de João à igreja de Laodiceia, que me torna miserável, pobre, cego e nu. Pastor, essa palavra não é para o culto de domingo. Hoje era para ter um negócio mais... receba aí, pegue uma palavra para a sua vida, Deus vai abrir a porta, Deus vai te abençoar. Mas esse mesmo texto de Apocalipse diz que você está sendo muito abençoado hoje, porque o Senhor traz repreensão por amor. Ele diz que mesmo que você esteja enquadrado nessa situação, Ele não desiste de você, Ele continua batendo a porta, esperando que você exponha quais são as suas reservas, para que Ele possa atuar dentro de você, mudar a sua vida por inteiro, e fazer com que você seja um homem e uma mulher, que não se movimenta mais por aquilo que você acha, mas você segue o Rei, aonde Ele vai. Domingo passado nós ouvimos aqui o profeta dizer que algumas coisas estão acontecendo mais rápido do que a gente esperava. Durante essa semana eu provei disso. Eu provei de acontecimentos em alta velocidade. E eu vi isso em função da vida de algumas pessoas que não são capacitadas, que não são reconhecidas, que não têm condições nenhuma de fazer alguma coisa, mas sentiram um toque de Deus no seu coração. Estão mesmo sem saber direito para onde estão indo, seguindo o Rei para onde quer que Ele vá. Eu colhi testemunhos essa semana que dizem disso. Eu vi pessoas reunidas se emocionando em uma casa diante de uma necessidade, e vi o Espírito Santo tocando o coração de pessoas que são totalmente diferentes umas das outras, mas elas conseguem
sentir no seu coração um toque do Espírito Santo, que toca a todos, ricos, pobres, brancos, negros, homens, mulheres, cabeludos, carecas. E Ele provoca todos a darem uma resposta. Você foi chamado para viver em alta performance. Isso não é metodologia coach, não. O que é alta performance no reino de Deus? É você entregar a sua vida por inteiro a fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Mas é tão pequenininho aquilo que eu considero que eu tenho que fazer. Não importa. Faça de todo o coração, e você é alguém que vai viver no reino em alta performance. Uns são chamados para cá, para a cidade de Cacoal. Outros são chamados para o estado de Rondônia, para o Brasil, para as nações. Não importa qual é a medida que cada um tem, porque o Senhor chama como Ele quer, Ele toca como Ele quer. Mas nós precisamos ser desse grupo que diante do toque do Senhor não tem reservas. Precisamos ser desse grupo que diz: Senhor, eu quero ir aonde você vai, e eu não olho mais para trás quando eu vou, porque eu não tenho para onde voltar. Eu já entendi que nós temos um rei. Eu já entendi que a legislação no reino é diferente daquilo que eu vivia. E eu estou disposto a fazer exatamente aquilo que o rei quer que eu faça. Você entendeu isso? Amém? Então eu queria orar por um instante com você que se viu nessa turma do meio aí. E não é vergonha nenhuma para você se ver nessa turma do meio, porque a grande maioria está experimentando coisas, está fazendo experiências para ver o que realmente é conveniente para a sua vida. Mas que quer se decidir hoje por atender ao toque do Senhor e viver de maneira definitiva, sem reserva nenhuma. Eu queria te convidar para sair do seu lugar, para vir até aqui. Essa semana eu vi uma irmã falar assim: eu já abri o meu coração aqui 1000 vezes. Pode apagar mais uma, França. E tudo que foi falado da minha vida aqui, no meio desse povo até hoje, foi eu mesmo que falei. Ninguém nunca levou adiante o que eu abri o meu coração e falei aqui abertamente para todos ouvirem. Nós prezamos por isso, irmãos. Aquilo que o irmão, abrindo o coração, entrega, nós não fazemos objeto de fofoca, mas nós colocamos no altar do Senhor, para que o irmão seja curado e nós possamos aprender com ele, receber aquilo e viver o projeto, viver o propósito de Deus. Eu continuo com o convite aberto aqui. Eu já falei para o pai do Gabriel algumas vezes. Já falei para o tio também. Vou aproveitar que a mãe dele está aqui hoje e vou dizer para ela: seu filho é constrangedor. Porque a verdade é que novinho como ele não está apegado a nada. Mas todas as vezes que se fala de renúncia e entrega, ele entrega tudo todas as vezes. Não importa o que é pedido aqui, não importa o que é falado, ele sempre está aqui de joelhos. Será que nós estamos aprendendo alguma coisa com ele?
Nós vamos ainda permanecer nos nossos lugares? Porque eu sei que tem um monte de gente que devia estar aqui. Vem cá, profeta, me ajuda aqui. Rapazinho querido, como nós somos falhos. Como é difícil às vezes abrir mão de algumas coisas que nós consideramos importantes e fundamentais para a nossa vida, Senhor. Mas quem está reunido aqui é o Teu povo, Senhor. Essa palavra não é voltada aos incrédulos, não é voltada aos indoutos, mas é voltada ao Teu povo, Senhor. Então abre os nossos corações, Senhor, para viver com integridade, para viver com dedicação, Pai, aquilo que é o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos ter reservas. Nós não queremos ter reservas, Senhor. Nós queremos viver por inteiro, Senhor. Cadê o ministério de louvor aqui, irmãos? Cadê as meninas? Aleluia. Quando nós estávamos aqui mais cedo, vendo o ministério de louvor adorar o Senhor, e nós junto com eles, nós ouvimos uma canção que diz que trevas se vão, barreiras se vão, por causa da luz do Senhor. Quando nós nos reunimos, nós precisamos ter a expectativa que essa luz vai estar presente e que trevas e barreiras vão ser derrubadas. Que liberdade, que desembaraço vai tocar as nossas vidas para que nós possamos viver uma nova realidade. Para nós orarmos aqui pelos nossos irmãos, antes eu quero dar a você a oportunidade de pensar sobre o que o pastor acabou de dizer. Gente, renúncia não é entregar a Deus o que Ele pediu, porque entregar para Deus algo que Ele pediu é obediência. Renúncia é reconhecendo que existe uma necessidade e entregar mesmo que Deus não tenha pedido. Saul não pediu ninguém para segui-lo. Aquele povo foi porque julgou necessário que homens protegessem o rei. Renúncia tem a ver com perceber que o reino tem necessidades e tem coisas que Deus pôs na minha mão que eu preciso entregar. Eu não preciso pedir para Deus me pedir. Eu não preciso esperar Deus me pedir. Eu só me disponho a dar tudo. Esse apelo é para quem se dispõe a dar tudo. Dar tudo sempre no início será desconfortável, até que a gente passe a ser como folha guiada pelo vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, porque assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Aí passa a ser um prazer. Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui
te agradecendo porque você nos deu a oportunidade de participar do seu reino. Você nos deu a oportunidade de fazer parte do seu reino. E você nos chamou a cooperar com o seu reino. E nessa cooperação nós temos o exemplo de Jesus, que deu-se totalmente, que entregou tudo, para que toda a sua vida fosse colocada à disposição da sua vontade, Pai. Jesus por mais de uma vez disse que a comida e a bebida dele eram fazer sua vontade, Pai. Jesus por mais de uma vez disse que a alegria dele, o prazer dele era fazer a vontade do Pai. E renúncia tem a ver com colocar toda a nossa vida, todo o nosso recurso, todo o nosso tempo, todo o nosso futuro a serviço da vontade do Pai. Renúncia tem a ver com deixar tudo à disposição para que o Pai seja agradado. Renúncia tem a ver com enxergar uma necessidade e antes que alguém me peça, eu já me lanço para suprir aquela necessidade. Renúncia tem a ver com dar o prato de comida antes que alguém peça, com ofertar a minha despensa antes que alguém peça, com disponibilizar o meu dinheiro antes que alguém peça, com dar o meu tempo antes que alguém peça, com entregar o meu futuro, o meu projeto antes que alguém peça, com todos os dias procurar algo que seja útil e que seja utilizável no reino e entregar antes que alguém peça. Senhor, nós queremos sair do ambiente da obediência e entrar nesse ambiente chamado renúncia. A gente não quer te dar as coisas que você nos pede, a gente quer começar a perceber as coisas que a gente já podia ter entregado sem que você nos tivesse pedido. Nós queremos nos tornar um povo da renúncia, gente que não tem reserva mais, gente que não esconde nada no tabeão, que não põe nada no porão. Gente que Deus não precisa dizer, me dá aquilo, a gente já entregou antes de você pedir, porque a gente não tem apego a nada. Nós queremos ser o povo que põe tudo a seu serviço. A gente não quer estar entre os medíocres, Senhor, entre os que vivem na média, entre os que fazem apenas o básico, entre aqueles que vivem o básico, porque nada que eles faz desgastar ou exige esforço, eles estão dispostos a fazer, não. Nós não seremos aqueles que assistirão alguns se envolverem com o rei e outros murmurarem, e acharemos que porque não murmuramos, nós também fazemos parte dos que estão com o rei. Não, nós queremos estar perto, nós queremos abandonar os nossos destinos e nos entregar a sermos perseguidores do rei. Onde quer que ele vá, nós queremos ir. Onde quer que ele vá, nós queremos ir. Nós queremos ouvir as suas direções, nós queremos ouvir os seus destinos, nós queremos perseguir os seus desígnios. Por isso desentulha-nos, Senhor, arranca os nossos pesos. Se a nossa mochila ainda está pesada, a gente quer deixar tudo. A jornada tem que ser leve. A jornada tem que ser leve. A jornada tem que ser leve. Nós queremos deixar tudo, as nossas convicções, a nossa maneira de pensar. A gente quer aprender tudo de novo. A gente quer aprender tudo de novo. A gente quer ressignificar tudo outra vez. A gente não quer viver como se já soubesse o suficiente. A gente quer aprender tudo de novo todo dia. Nós lançamos o nosso conhecimento aos teus pés, tornamos isso como nada. Nós queremos aprender tudo de novo. Nós somos o povo que agora não tem mais para onde ir.
você estiver, nós estaremos também. Nós só precisamos que você nos aponte o caminho. Nós só precisamos que você nos aponte o caminho. O Espírito que em nós habita dirá: este é o caminho. Nós queremos carregar em nosso corpo as marcas daquele que deixou tudo para fazer a vontade do Pai. Nós queremos ser chamados de pequenos Cristos. Assim como Cristo tinha por obsessão fazer a vontade do Pai, nós queremos ter por obsessão viver a missão do Filho. A missão do Filho. A missão do Cabeça. Destrava-nos hoje dos pesos, das âncoras que nos prendem. Nós queremos correr depressa rumo aonde você está nos esperando. Porque você está diante de nós. E se estávamos atrasados, hoje nós estamos deixando os pesos. Na semana passada nós nos disponibilizamos a estar de malas prontas para seguir você. E hoje nós cremos você vai acelerar coisas em nós. Nós vamos correr ao seu encontro. Nós vamos entrar no eixo. Nós vamos assumir a posição exata. Nós não temos mais como olhar para trás. Nós queremos estar onde você está. Então acelera o nosso passo. As coisas que a gente precisa deixar sejam rapidamente largadas nos próximos dias. Nós queremos entrar em uma dimensão de entendimento, de maturidade, de graça, de revelação, de glória, que nós não acessamos ainda, porque aqueles que largam tudo é dado um segredo na casa do Rei. Nós queremos entrar nos teus tabernáculos. Nós queremos acessar as suas recâmaras. Recebe-nos dentro de você. Nós somos perseguidores do Rei. Oh! Nós somos perseguidores do Rei. Nós somos perseguidores do Rei. Gente que não é conhecida pelo lugar de onde veio, mas para onde está indo. Queremos te seguir. Nós estamos indo. Queremos te seguir. Nós estamos indo para onde você nos designa estar. Todas as coisas vão convergir em você. É para você que nós estamos indo. Foi só tu. Todas as coisas vão convergir em você, Jesus. É para o seu encontro que nós estamos indo. Tira esse delay, essa distância entre o hoje e o lugar em que deveríamos estar. Você está repetindo isso há dias. Ajuda-nos a avançar. Põe dentro de nós uma aceleração desesperadora. Eu quero isso, a começar por mim. Você já leu os seus termos, você já nos deixou clara a sua legislação. Nós queremos o seu governo. Nós entramos no seu ambiente, na sua jurisdição. Oh, não queremos ser mornos, não queremos ser medíocres. Espírito, Estrela da manhã. eu oro junto com os meus irmãos. Eu estou como eles hoje aqui te dizendo: eu quero, eu não quero ser medíocre. Eu também não quero ser medíocre. Estrela da manhã, estrela da manhã. Ele brilha,
eu quero entregar tudo.